Boa noite, irmãs. Nós estamos estudando sobre mulheres que a Bíblia cita ou conta a história, né? E nós vamos hoje estudar sobre uma mulher no Velho Testamento. E essa mulher se chama Rispa. Já ouviram falar nessa mulher? Rispa. Ela é uma mulher que ela tem uma história interessante. Ela, na vida dela, em algumas situações, ela não teve escolha, a não ser a escolha principal que uma pessoa pode fazer. Essa ela teve. Porque quando nós vamos servir a Deus, Deus é o Deus único, verdadeiro, que Ele nos dá condições de fazermos a escolha, mesmo quando os outros não deixam a gente fazer. Você pode fazer uma escolha numa multidão que não está nem lhe vendo você fazer aquela escolha, mas Deus permite que você faça. E essa mulher, ela, para começo de história, né, ela era uma concubina. Geralmente as concubinas era a outra mulher ou as outras mulheres dos reis. E ele, como rei, ele só dizia: eu quero fulana como minha mulher. E mandava buscar e acabou-se. E ela não teve escolha, né, sendo concubina, de dizer: eu não quero ele como meu marido, não. Então a primeira escolha que ela não teve na sua vida foi de escolher o marido, porque ela foi apenas requerida a ser a mulher do rei. E desse senhor rei, né, ela teve 2 filhos. E ela vai ter os 2 filhos. O rei, como rei, né, mandava e desmandava nas situações da vida. No Salmo 34, versículo 18, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salmos os contritos de espírito. Então, ela, de um certo modo, ela tinha esse coração quebrantado, né, porque ela fazia parte do povo de Israel, e ela buscava a Deus, o Deus Jeová. E ela foi uma mulher que ela teve esses filhos, né, como concubina do rei. E nós vamos ver que a história dela é um tanto difícil. Mas mesmo assim, ela não baixou guarda daquilo que ela entendia e daquilo que ela queria. Que nós, como mulheres, nós podemos fazer como Rispa. Apesar de não ter muita opção, apesar de não ter ajuda, apesar da situação ser difícil, nós podemos sim. Porque ninguém manda no nosso coração. Verdade? E ela cria no Deus eterno, e ela obedecia, e ela fazia tudo dependendo do que ela recebia a orientação do Senhor, que Deus aceitava ela com a sua missão, com o seu objetivo. Então, lá em 2 Samuel diz, né, que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Então, já vemos aqui que geralmente a Bíblia, quando fala em fome, é tipo castigo. Deus castiga com fome, com chuva, né? O dilúvio foi um castigo e foi com chuva. Já a Bíblia fala em outras épocas que foi com fome. E aqui teve uma fome de 3 anos seguidos. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, Saul era o rei, e quando ele não gostava das coisas, né, como rei, ele fazia acontecer. Que é assim que algumas pessoas fazem, não é mesmo? Hoje as pessoas não têm ainda, nós não temos o sistema de reinado, mas muitas pessoas ainda têm até o ditado, né? Fulano tem um rei na barriga. Ou seja, a vontade de mandar e desmandar. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, era um povo que tinha aparecido lá, né? Devido à fama de Israel, teve esse problema que eles ficaram com certo medo. Mas do restante dos amorreus e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então ele queria se vingar do povo de Israel de alguma forma.
pessoas às vezes fazem coisas erradas pensando que está fazendo certo. Vocês já viram gente fazer coisa errada pensando que está fazendo certo? Pronto, foi o que o rei Saul fez. Ele fez uma coisa que ele achava que estava certo, mas não estava. Então, disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Estava com problema, né? E ele disse, o que eu vos faça? E tinha havido problema, e eles perguntaram, né? Aliás, Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça? Que agora já era outro rei. O Saul já tinha passado a vez dele, né? Que eu contei até para vocês que numa hora lá de guerra, ele não achava que alguém poderia matar ele. Ele não dava esse gosto para os outros, não. Ele mesmo se matou, porque ele não admitia que alguém matasse ele. Então, o que acontece? Ficou o problema, né? E estava lá a situação, Deus castigando, dando 3 anos de fome, de seca, né? E Davi faz a pergunta, o que vocês querem que eu faça para resolver esse problema? Que estava aquela confusão. E que vos satisfaça, ou seja, para resolver, o que vocês querem? Para que abençoeis a herança do Senhor, para que vocês abençoem Israel, para que saia dessa situação, né? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disse o rei, que aqui já era Davi, o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens. Então, vocês estão no problema, para resolver o problema, nós queremos que vocês tragam aí do povo de vocês 7 homens para resolver o problema. E lá foi dito, né, que entre esse povo foram escolhidos 7 homens para serem mortos, que era para satisfazer o desejo que os outros queriam que fosse resolvido, né? De seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Então, Davi disse que ia dar os 7 homens para resolver o problema. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houveria entre Davi e Jonatas, filho de Saul, que eles eram muito amigos e por isso ele disse, não, a Mefibosete, né, que era o filho de Jonatas, não vai entrar. Mas foram outros filhos de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Eram 7, então não falavam sobre Rispa, então pegaram os 2 filhos dela. E ia fazer parte dos 7. Filha de Aiá, que tinha tido de Saul a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiveram de Adirel, filho de Basilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, ou seja, mataram os 7 de uma vez, para pagar uma dívida que existia na briga lá entre eles. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, aqui a história, nós vamos falar de Rispa, né? Então Rispa, que era a mãe dos 2 filhos de Aia, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha. Uma penha é uma pedra. Desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais
do campo de noite. Então ela ficou pastorando os 2 filhos dela mortos. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsai, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeá. Então pegaram os filhos dela lá, né, junto com ele, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, que eles tinham morrido também na batalha, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Então, junto com esses, ajuntaram, né, os ossos dos outros que estavam lá, junto com os que tinham sido enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a ira. Então, depois que fizeram lá, Deus se acalmou, né? Deus estava permitindo que fizesse. Deus não estava gostando das coisas que o povo estava fazendo. E agora nós vamos ver, né, que Rispa, a nossa personagem é a Rispa aqui, é a mãe dos 2 filhos lá, né, que ela perdeu os 2 filhos de uma vez só para essa confusão aí. Rispa é uma mãe chorando por seus filhos caídos em combate. Então os filhos dela tinham morrido nessa confusão lá, né, porque escolher certo aí, entre os 7, os 2 dela foi. Então perder um filho para uma mãe já é muito problema, e 2 de uma vez, no mesmo dia, na mesma hora. Ela esperou que ele voltasse da guerra contra todas as probabilidades, né? Ela sabia que os filhos tinham e ela esperava, como toda mãe, esposa, espera quando o filho sai para algum lugar voltar, né? Assim tinha sido ela. Então ela sofre a dor terrível de perder os filhos. Rispa, lá em 2 Samuel, é uma das mães que perde filhos, 2 deles como resultado dos males feitos pelo rei Saul. Então aqui ela não fez nenhum mal, os filhos também não, mas o rei tinha feito, o pai, né, que era o pai deles. E aí o filho pagando a conta do pai sem estar devendo. Isso acontece muito no meio do mundo. Porque os filhos de Rispa foram mortos. Foram mortos para pagar uma conta do pai, né? Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro responder outra. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram os habitantes da cidade de Gibeão, ou Gibeon. A região era habitada pelos heveus nos tempos de Josué. Gibeão era uma das 17 cidades cananeias destinadas para a destruição. Gibeão foi líder de um grupo de 4 cidades dos Aveus na época da conquista de Josué, que eles vieram lá conversar com Josué e tudo mais. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, montanhas, Cefelá e em todo o litoral, né, eles moravam por ali, se uniram em uma aliança para lutar contra Josué e contra Israel. Porém, quando os gibeonitas souberam o que Josué tinha feito com as cidades de Jericó e Ai, né, que foi destruída, que Deus tinha mandado ele lá para se apossar, que Deus tinha dado para eles, então os gibeonitas disseram, aí nós não ganhamos não, né? Recorreram a um plano astucioso. Aqui vem a astúcia das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas são astuciosas pensando que vai dar resultado. Bom, mas não dá. Pois lutar contra os israelitas não parecia uma boa ideia. Porque o Deus de Israel sempre dava vitória para eles. Os gibeonitas enviaram um grupo de homens com jumentos, carregados de sacos, e vasilhas velhas. Eles calçavam, né, sandálias gastas e roupas velhas. Eles ficaram bem
maltrapilho para dar a impressão que estavam vindo de longe, que eram uns pobrezinhos, coitadinhos. Trouxeram uns pães lá que estava seco, né? Quando eles chegaram no acampamento de Gilgal, que era onde estavam os israelitas, encontraram Josué e disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. E os israelitas disseram aos gibeonitas: talvez vocês viram perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? E eles responderam: somos seus servos. Disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vieram? Josué não engoliu a situação de primeira mão, não. Queria saber, né? Porque isso aqui é uma coisa interessante. Você não deve acreditar no primeiro que vem contando uma história. Eles insistiram e disseram para Josué que tinham vindo de uma terra distante. Disseram que os pães estavam quentes quando saíram de casa e que, devido à distância, os pães chegaram secos e esmigalhados. Quer dizer, está vendo aqui nossos pães? Tão velho, tão seco aqui, porque quando nós saímos de lá, nós trouxemos para o caminho e olha como eles já estão velhos. E pelos pães dava para ver que realmente era distante, né? Mas era mentira. Mentira leva à desgraça. Suas roupas e sandálias estavam gastas devido ao longo da viagem. Quer dizer, não era isso também. Os israelitas decidiram examinar as provisões dos gibeonitas, mas eles não consultaram o Senhor Deus. Quer dizer, eles foram por conta própria, né? Senhor, será isso mesmo que o Senhor quer que a gente faça? Acolha esse povo e tudo. Mas eles foram. Tem hora, né, que a pessoa fica afoita, quer fazer, acha que é a melhor coisa, a melhor situação, é o melhor que eu faço. Estão precisando de mim. Não é assim que às vezes as pessoas dizem? Sou eu que tenho que resolver o problema. Eu já vi muita gente dizer isso. Então Josué fez um acordo de paz com os heveus, garantindo que suas vidas seriam poupadas. Que eles iam morrer, viu? E eles chegaram pedindo misericórdia, né? Mas com mentira. Mentira tem perna curta. A punição dos gibeonitas. Porém, 3 dias após o acordo ser fechado, os israelitas souberam que tinham sido enganados pelos gibeonitas. Ou seja, a mentira tem pouco tempo de duração. Descobriram que os gibeonitas eram vizinhos de onde eles estavam e que viviam perto deles. Não era essa distância, não, nada disso que contaram foi verdade. Então, os israelitas partiram de viagem e em 3 dias chegaram à cidade dos heveus, cidade que era chamada de Gibeon, por isso que eles são chamados de gibeonitas. Mas chegando lá, eles não os atacaram, porque os líderes de Israel lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor. Lá, acho que é em Jeremias, né, ou Isaías, que Deus disse que muitas vezes nós dizemos que Deus estava dizendo uma coisa quando o Senhor disse: eu não disse. Eu não disse. O Deus de Israel, que suas vidas seriam poupadas. Então, eles agora tinham que garantir a vida desse povo, né? Entretanto, os israelitas queixaram-se da atitude dos líderes, que lhes responderam: fizemos a eles nossos juramentos em nome do Senhor. Por isso não podemos tocar neles, todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-lo viver. Quer dizer, agora eles sabiam que era mentira, que Deus não apoia a mentira, mas eles tinham feito uma aliança, um acordo. Viu aí como a precipitação causa problemas? Vamos deixá-los vivos, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes, no caso Josué, né? Nós não vamos matar, não, vocês mentiram,
nós não vamos lhe matar, mas vocês vão ser nossos servos, vocês vão ser os rachadores de lenha, os carregadores de água. Quer dizer, já ficou uma situação difícil, né? Josué então convocou os gibeonitas e questionou dizendo: por que vocês nos enganaram? É a coisa que a pessoa mais detesta ser enganada, não é verdade? Disseram que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam tão perto. Porque agora vocês serão amaldiçoados, nunca deixarão de serem escravos, serão rachadores de lenhas e carregadores de água para a casa do meu Deus. Então agora a sentença é essa: todo pecado tem consequência. Mentiram, enganaram e agora se tornaram escravos. Israel prometeu não matar os gibeonitas. Josué protegeu a eles e não permitiu que fossem mortos. Mas naquele mesmo dia ele fez cumprir a ordem dada, e os gibeonitas passaram a servir como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade, e também para o altar do Senhor, para qualquer lugar que o Senhor determinasse. Então agora eles eram escravos, passaram a ser escravos por causa da mentira. Saul, violando o juramento de Israel na época de Josué, manda matar os gibeonitas. Agora o rei manda matar os gibeonitas. Viu aí? Um dá uma ordem, outro dá outra. Diz que panela que 2 mexem não sai sua salgada, né? Em sua insensatez, vida pecaminosa, Saul decide mandar quebrar a promessa feita por Josué aos gibeonitas e covardemente manda matá-los. Aí vem a confusão agora. Deus não aprovou o que Saul fez contra os gibeonitas e manda 3 anos de cerca contra Israel. Lá em 2 Samuel 21, de 1 a 3, e diz: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas, né? 2 então chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram os dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e dos filhos. E os filhos de Israel eles tinham jurado, porém o Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então, um dava uma ordem e o outro dava outra. Não dá certo isso também. Tem que ser diz que o soldado, para marchar direito, né, tem que ter só uma ordem, porque se um dá ordem da outra, não marcha direito. Os gibeonitas exigem que apenas 7 de Saul, entre eles os 2 filhos de Rispa, né, entra aí, sejam enforcados com vingança contra a chacina feita por Saul. Então morreram um bocado de gente lá, mas eles agora querem a vingança, né? E eles querem apenas 7 dos filhos de Saul. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questões contra Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que pois, quereis que vos faça? Né? Aí Davi disse: o que é que vocês querem então que eu faça? Vocês não querem matar os israelitas? O que é que vocês querem então? Eles queriam alguma coisa. Aí eles dizem, né? E disseram ao rei, aqui já é no tempo de Davi já era o rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu darei. Quer dizer, os filhos de Saul vão pagar agora o preço, né,
de um pecado do pai. Um pecado do pai, que era Saul. E o rei, para acalmar o problema lá com o povo, diz: eu então vou dar. E pega os filhos, né, do rei, que aí vem os 2 filhos da Rispa, que ele disse que daria, né? Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles havia, entre Davi e Jonatas, filho de Saul, que eles eram amigos, né? E Davi tinha prometido a Jonatas que ele ia cuidar do filho dele, que ele tinha um problema, que era o Mefibosete. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filhos da Aia, que tinha tido de Saul, e Arnon e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, né, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E então, os 2 com os 5 faz 7. E eles vão morrer agora para pagar uma conta que não era deles. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Agora nós vamos ver, né? Agora os filhos da Rispa estão mortos. O que você faria como mãe vendo seus 2 filhos morrer numa situação dessa? E ela agora, como mãe, ela vai fazer a missão dela. Difícil, perdeu 2 filhos e ficou lá, né, pagando uma conta que não devia, que não era dele, e ela fica lá. Então vamos ver como é que a Rispa faz com essa situação. Então, o cuidado de Rispa para com seus filhos até depois da morte. Tem mãe que não cuida dos filhos nem quando estão vivos, né? Mas ela é um exemplo de mãe que mesmo depois que os filhos morreram, ela ainda continua cuidando. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles nem de dia e nem os animais do campo de noite. Então ela ficou lá dia e noite pastorando os filhos mortos. E não foi pouco tempo não, viu? Rispa protege os corpos caídos de seus filhos, que são exibidos como troféus dos gibeonitas, na antiga casa de Saul em Gibeá. Quer dizer, ela está lá, os filhos dela estavam mortos, que era como um troféu para os gibeonitas. Está aí, ó, fizeram o mal contra nós, mas nós nos vingamos. Está aí, estão mortos. Então tem gente que tem prazer na vingança, né? E a Rispa, sem ter culpa, ela paga um preço alto como mãe. E também a mãe dos outros, né? Que foram mais 5. A vigília de 6 meses, olha, 6 meses ela passou pastorando o filho dela, porque ela disse: daqui eu não saio enquanto não enterrarem meus filhos. E ela passa, não foi 6 dias não, não foi 6 noites não, não foi 6 semanas não, foram 6 meses pastorando os filhos. Para de dia os animais, os cachorros, né, as coisas não comerem, e de noite, quem vai de noite e quem fosse de dia, ela não deixava nem de dia nem de noite, ela ficou pastorando os seus filhos, mortos. Hoje, muitas mães não querem pastorar os filhos nem vivos, né? Mas ela é um exemplo de mãe. Eu tenho ela assim como uma pessoa brilhante, a Rispa. Sempre gostei da... Dura desde a colheita da primavera até a chuva do outono. 5 ou 6 meses, né? Ela passou pastorando esses filhos. Ela os protege após sua morte, embora não pudesse protegê-lo dos gibeonitas ou de Davi em suas vidas. Quer dizer, ela não pôde proteger, ela não pôde defender seus filhos, porque tem situações que é como a dela, né? Muito difícil. Mas ela não pôde proteger, porque era uma ordem do rei, era uma negociação que o rei tinha feito, e ela agora tinha só que submeter. Mas ela podia pastorar os filhos para que os animais não comessem. E eles tivessem um enterro digno. Porque naquela época, quando as pessoas morriam assim, por alguma confusão, não tinha funeral.
É tanto que eles passaram de 5 a 6 meses lá na face da terra, né? E ela pastorando para que seus filhos tivessem sepultamento. Rispa é viúva, né? Por que ela é viúva? Porque ela era concubina de Saul e Saul já tinha morrido, tinha se matado. Ela era concubina do rei Saul, o rei falecido na época desses eventos bíblicos. Como viúva no antigo, né, Testamento, Rispa tem muito pouco poder. Então ela já não tinha muito poder como mulher e viúva. E sem filho agora. Quer dizer, só foi piorando a situação dela. Ela desistiu por isso? Não. Ela nos dá um exemplo de que, apesar dos problemas, das dificuldades, de situações que você não pode fazer nada, não desistiu. Ela não pode impedir Davi de tomar seus filhos e usá-los como um sacrifício para apaziguar os gibeonitas. Ela não pôde evitar isso. Ela é a filha de Aia, descendente de uma das esposas de Saul, que ela veio da descendência do povo de Saul, né? A partir dessas informações, você pode coletar que ela era uma das israelitas de nascimento. Ela não foi como outras mulheres como Ruth, né, que era moabita, e ela fez parte do povo de Israel. Não, ela era de Israel mesmo. Ela é fiel à sua família e à sua nação. Ela tanto lutou pelos filhos como pela sua nação, né? Ela é principalmente fiel a Deus. Ela esperou que Deus ia resolver o problema dela, e Deus, no tempo certo, apesar de todas as desgraças que ela já tinha sofrido e padecido, mas ela ainda conseguiu o objetivo dela, que era enterrar seus filhos. Rispa está sem voz para se defender. Ela não podia se defender. Era contra autoridades que determinavam e acontecia. Mas quieta ela age de acordo com a sua fé em Deus. Quer dizer, aqui onde Deus dá uma coisa que muita gente não tem, é um relacionamento com Deus. Que você pode estar numa arena, numa situação de guerra, e você está lá conversando com Deus. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me protege, Deus dá livramento. E ela tinha essa comunhão com Deus, e foi por conta disso tudo que ela conseguiu vencer tantos obstáculos que ela, talvez, em outra situação, se ela fosse uma mulher que não tinha Deus, ela não ia conseguir. Mas ela conseguiu, apesar das derrotas. Apesar das derrotas que ela teve vitória sim. E deixou-nos hoje o exemplo. Um bom exemplo. Então Davi recolheu todos os corpos, né? Então Davi segue seu exemplo de luta ao trazer os ossos de Saul. Quando ele disser para Saul, lá a Rispa já está com quase 6 meses pastorando os filhos, vai ficar assim a situação. Essa mulher vai passar agora o resto da vida. Então ele se sensibilizou. E ele diz, não, então vamos juntar todos os ossos de todo mundo e agora nós vamos fazer um funeral. E eles tiveram um funeral digno. Mas por que eles tiveram um funeral digno? Porque eles tiveram uma mãe digna. Uma mãe que, apesar deles estarem mortos, ela ainda continuou lutando. Ela não desistiu de lutar pelos seus filhos. Então Davi recolheu todos os ossos dos mortos e lhes dá um enterro adequado em um túmulo de família. E depois disso, Deus respondeu a oração em favor da terra. Então choveu e acaba a seca. Então muitas vezes nós precisamos ter a perseverança de Rispa. Muitas vezes nós temos problema e no meio do problema, não vai dar certo não. Não vou cuidar não porque tem futuro. Não consigo. Não vai conseguir mesmo não. Cadê a perseverança? Perseverança faz parte dos que temem e confiam em Deus. Quando o pior das perdas não é razão para ficarmos sem fazer nada.
pode ser a perda maior, porque aqui o que é que ela poderia perder mais? Nada. Ela tinha perdido os filhos e ela não podia fazer mais nada pelos filhos, a não ser lutar que agora eles fossem enterrados com enterro digno. E ela si mesma lutou. Rispa provavelmente experimenta a perda de seus filhos como uma perda maior do que uma seca prolongada. Para ela foi pior a morte dos filhos do que a seca. Porque muita gente supera a seca, não é verdade? Mas ela não teve o privilégio de seus filhos atravessar a seca por outra razão. Como qualquer mãe, ela provavelmente se pergunta por que seus filhos tiveram que morrer daquela forma tão vergonhosa, embora fossem filhos de um rei. Quer dizer, ser filho de rei, muitas vezes não... Aqui tem a prova, né? Não é vantagem, não. Morreram por causa do pai que era um rei que determinava coisa que não devia. Então, ser filho de algumas pessoas não nos leva a nenhum futuro, não. Depende. O que leva a favor é quem é seu pai. Aí a diferença. Como o protesto de muitas mulheres, seu protesto após a morte dos filhos é silencioso. Ela estava lá, tranquila, e fazendo, né, o que ela achava que era certo. Sua dor é exibida e aliviada em sua vigília, onde seus filhos jazem mortos. Ela se sentia de alguma modo ali aliviada, né, pastorando os filhos mortos, para que os bichos não comessem. Muitas mães veem seus filhos mortos na vida do pecado, nas drogas e até no crime, né? Eu já vi muita reportagem de mães chorando, todas as coisas, umas com raiva, outras dizendo que aconselhou, outras dizendo que não sabia, mas para uma mãe é sofredor. Isso lhes causa uma dor terrível, que só pode ser aliviada e quando as suas vigílias de oração intercedem por eles. Por que é importante para os cristãos enfrentar o luto sem negar a dor, mas sem criar uma depressão? Tem gente que num parente, mesmo morrendo de morte natural, não aceita. E sofre, blasfema de Deus e diz que Deus não é Deus porque Deus tirou seu parente. E Rispa tinha muito mais razão para fazer, mas ela não fez. Porque ela sabia que Deus era que era o ajudador dela. E que Deus era que ia estar com ela, mesmo na hora de dificuldade. Ela talvez nem entendesse porque que aquilo tudo tinha acontecido com seus filhos. Mas ela queria que Deus ia ajudá-la. Maria, né, a mãe de Jesus, foi outra mulher que viu seu filho morrer. E como nós já estudamos a história de Maria, né? Que triste situação também foi a de Maria, vendo seu filho morrer, sendo traspassado por uma lança, né? Que nem pecado tinha. A terrível visão de Jesus na cruz foi a visão final de Maria, do filho de que Deus lhe havia amado. A última coisa que Maria viu foi quando mataram Jesus. E a história final aí, né, da Maria como mãe. Assim como Rispa como mãe também. Ela, depois de ter passado muito tempo vendo no seu subconsciente aqueles filhos mortos. Porque passar 6 meses pastorando 2 mortos não é pouca coisa não, viu? A terrível ajudou a crescer e agora a ver ser crucificado nas mãos do ímpio, né, Maria. Porém, 3 dias depois ela o ver vivo ressuscitado. Maria teve uma coisa que Rispa não teve. Rispa não viu os filhos dela serem ressuscitados. Rispa também tinha uma visão dolorosa dos corpos contaminados de seus filhos, expostos às aves de rapina, né, como os urubus. Ela deve ter espantado muito urubu, muito bicho que queria comer os seus filhos. É muito difícil imaginar a perda de um filho. Ou o quão profunda seria essa perda. Mas em Cristo há consolo para todas as tragédias. Em Cristo nós podemos ter conforto. Rispa produz-se
em seu luto com dignidade, né? Ela se manteve com dignidade. Ela conseguiu passar esse tempo, mas ela com dignidade, e ela estava lá, resistente, insistente e perseverante, para conseguir um funeral digno. Seu exemplo de graça e de dedicação aos filhos leva Davi a reunir os ossos de Saul e Jonatas e honrá-los antes de enterrar todos os herdeiros do trono de Israel. Então, fez com que agora eles tivessem, né? Porque se ela não tivesse sido essa mulher que ela foi, era só mais um. Mas não tinha tido a história, né, de uma mãe que lutou pelo filho morto. Rispa finalmente pode sepultar seus filhos dignamente. Isso sugere que Deus quer que passamos pela morte de um ente querido com graça e aceitação da vontade de Deus. É bom e sábio fazer tudo o que podemos por aqueles que morreram, antes de seguir em frente para os nossos desafios da vida, né? Nem tudo é tragédia no caso de Rispa, pois o mesmo trouxe chuva após 3 anos de seca. Então, depois de sair, né, Deus mandou chuva. Na conclusão deste relato bíblico da triste experiência de Rispa, Deus traz chuva para a terra seca. O propósito maior desse sacrifício humano era preservar Israel dos crimes de sangue como o de Saul. Então foi feito isso, Davi fez para isso, para encerrar a confusão. Alguém sempre paga um preço em confusão, em briga. Toda confusão, toda briga, toda desavença, alguém paga um preço. E esses 7 pagaram, viu? O rei de Israel segue em frente com Rispa como um de seus sobreviventes. No entanto, a vida pessoal de Rispa esteja grandemente prejudicada, além das palavras, pela perda de seus filhos, ela nos deixa algumas lições importantes, né? Então, lição: este episódio da história do Antigo Testamento sugere que podemos sobreviver a enormes perdas e a continuar a andar com fé. Que há alguma lição a ser aprendida com resultados cruéis e tristes, né? A mensagem restauradora de Jesus no Novo Testamento opera para curar as feridas das pessoas marcadas pela perda e tragédias. Deus, em caso de arrependimento, nos perdoa por todos os erros que cometemos e nos leva a viver uma vida melhor e pessoas melhores, né? Então, a morte de Jesus nos trouxe também benefício. A vigília de Rispa por seus filhos, sem fazer protesto violento, revoltas, mas silenciosamente ela conseguiu o que queria. Então, aqui nos mostra, né, que muitas vezes não precisa a gente fazer confusão, não. Basta crer e perseverar, que Deus vai abrir as portas. E Deus deu a ela o desejo dela, sem ela fazer muito alvoroço, mas crendo. Rispa pode ter ensinado a Davi e aos gibeonitas a resolver suas diferenças, sem mais derramamento de sangue, né? Porque todos viram ela lá, a situação dela. E às vezes eu fico a perguntar, né, como ficou o sentimento dos gibeonitas vendo o sentimento daquela mãe? Será se eles não se sensibilizaram, né? Porque hoje precisamos aprender com Rispa. Nós precisamos aprender com Rispa. Rispa sofreu pelos pecados de seu marido e de sua nação. Então, apesar dela ter um marido rei, ela, de um certo modo, não ajudou a ela. Pelo contrário, deu a ela uma situação pior, que foi a perda dos seus próprios filhos por causa dele. A atenção à perda individual de um ente querido às vezes provoca arrependimento nacional, assim como na história de Rispa. Por fim, podemos lembrar que as ações de Rispa comoveram o coração de Davi. Sua fiel vigília ajudou a pôr fim à seca e à fome da região. Depois que foi resolvido o problema,
Deus mandou chuva. Deus estava satisfeito com ela. Rispa era uma mulher bíblica que vale a pena admirar como exemplo de cuidado piedoso com seus filhos e de como resolver problemas sem ser de forma violenta. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que os têm o coração arrependido, quebrantado e salva os contritos de espírito, aquele que busca a Deus. Mesmo em situação difícil, ninguém nem pede você buscar a Deus. Ninguém sabe o que é que você está pensando. Ninguém sabe o que é que você está pedindo. Ninguém sabe o que é que você quer, se você não disser, mas Deus sabe. E essa é a lição que a Rispa nos dá, de que no silêncio, na perseverança, conseguiremos aquilo que pretendemos ter. Amém?